Muito bom dia, mais uma vez. Sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira edição, ao terceiro episódio do Chairman's Talk. O nosso convidado nasceu há 63 anos no Kwanza Sul. É licenciado em Engenharia e Minas, mestre e doutorado na mesma área. Estudou nas melhores universidades da Alemanha, nomeadamente em Berlim, é académico, foi consultor, uma longa carreira em várias instituições e institutos públicos na área de engenharia e minas e recursos minerais, tendo terminado esta fase da sua carreira como presidente do Conselho de Administração da Ferrangol. É membro do governo da República de Angola desde 2017, com a pasta de recursos minerais, petróleo e gás, e é muito conhecido por, no seu exercício governativo, por equilibrar a visão estratégica e clara que tem do sector com um rigor e um conhecimento técnico muito forte. Muito bem-vindo, Ministro Diamantino Azevedo, a esse Chairman's Talk. Muito bom dia, Tini, muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores, e obrigado pelos elogios. Antes de iniciarmos, vi uma foto minha aí, mas é uma foto de há cerca de 10 anos atrás. Eu agradeço pela publicidade. E também pelas referências ao meu percurso, mas há algumas partes que não foram mencionadas e que eu tenho muito apego a isso. É dizer que, efetivamente, sou académico, gosto muito da docência, porque na docência se ensina e aprende ao mesmo tempo. Também outra componente, a minha parte internacional. Trabalhei durante 4 anos na Tanzânia, depois de ter vencido um concurso internacional para diretor-geral do antigo Centro de Recursos Minerais da África Austral Oriental, hoje Centro Africano de Geociências. E há uma outra componente que geralmente não aparece, mas eu sou empreendedor, não sou um burocrata nato. Eu sou empreendedor, tenho também os meus investimentos privados, não tenho nada no setor mineiro e petrolífero, mas tenho em várias outras áreas da economia, sendo uma delas a própria educação, o ensino superior. Obrigado, Tini, e obrigado a todos. Senhor Ministro, que momento, pessoa ou experiência despertou o seu interesse pela engenharia de minas e pelos recursos naturais? Foi uma influência familiar, académica ou uma descoberta pessoal? Bom, eu acho que podemos falar das 3 dimensões que o Tini citou. Essencialmente, as engenharias, em geral, foram motivadas pelo meu pai. O meu pai, que nasceu em 1910, já não está cá conosco, tinha o curso industrial e era caldeireiro. As pessoas ligadas ao setor petrolífero sabem bem qual é a importância desta profissão no setor de petróleos, porque nós às vezes pensamos que no setor de petróleo só há engenheiros de petróleo. Não. Os caldeireiros são os soldadores, os caldeireiros são muito importantes. Meu pai era, portanto, um caldeireiro dos caminhos de ferro e era um homem muito habilidoso. Hoje em dia nós ouvimos muito de skills, de habilidades, mas um exemplo prático de habilidade era o meu pai, que fazia muita coisa, resolvia muitos problemas. E eu fui observando sempre, né? Então começou com a influência do meu pai. Já a nível das ciências naturais, da engenharia de minas, de petróleo e outras, foi o meu avô. O meu avô era um angolano, empreendedor, com investimentos, pequenos investimentos no café. Portanto, nós somos originários do Libolo, mas depois, aliás, na realidade, originário do Pungandongo, Malães, né? Depois Libolo, e eu acabei por nascer em Portambuí.
Então, o meu avô tinha palmares, café e tinha também uma pequena mina de carbonato de cálcio, né, que ele usava para produzir a cal, né? E a cal pode ser usada na agricultura, né, como corretivo de solos, na construção, na própria indústria de saúde, farmacêutica e outros, né? E isso, meus senhores, eu falarei depois, se me perguntarem ou não, sobre a questão da diversificação da economia. Vejam, isso nos anos 40, bastante tempo. Portanto, Temos aqui duas perguntas sobre este tema. Exato, muito bem. Então, meu pai e meu avô foram os principais impulsionadores. Depois, houve uma situação decisiva. Em 1979, o governo de Angola decide abrir o Instituto Nacional de Petróleos, portanto, no Sumbe, a cerca de 45 minutos de onde eu vivia, da minha cidade, do qual tenho muito orgulho, uma cidade que tem hoje 439 anos, né? Porto Ambuim, a primeira Benguela, a Benguela velha, para quem não sabe um pouco da história de Angola. Então, 45 minutos. Instituto Nacional de Petróleos, aí pertinho, e eu tinha essa inclinação, fui. E foi a minha primeira formação em perfuração e produção de petróleos. Depois tive a oportunidade de ir fazer geologia na Faculdade de Ciência em Angola. Também só tive um ano, um semestre, quase um ano letivo, e apareceu a oportunidade de ir para a Alemanha, então enveredei para a Engenharia de Minas. Obrigado por partilhar conosco esta perspectiva tridimensional. Na passagem de funções técnicas para cargos de liderança, quando é que percebeu que podia liderar, que tinha capacidade de liderança, e como é que aprendeu a navegar a dimensão política dos sectores estratégicos sem perder o rigor técnico? Bom, nós aqui, se calhar, devíamos voltar à etimologia do que é ser político e do que é política. Porque uma questão é políticos profissionais e outra é política. E política todos nós fazemos de uma ou de outra forma. Não nos livramos de fazer política independente de não sermos ou não políticos profissionais. Bom, o que eu posso dizer é que muito cedo, sem ter consciência do termo liderança, e não sei por que motivo, talvez por ser canhoto, os meus colegas na escola primária escolhiam para determinadas responsabilidades, né? Principalmente aquelas quando fazíamos alguma asneira e alguém tinha que responder perante a professora, né? Então era eu escolhido. E eu creio que começou daí, na igreja também, né? Sempre os párocos escolhiam para aquelas situações mais complexas. E pronto, fui ganhando esse sentimento. E depois, todos da minha geração, angolanos, vivemos, a partir de 74, com o surgimento do 25 de Abril em Portugal, dos movimentos que vieram para as cidades. Muitos de nós entramos para a OPA, a Organização dos Pioneiros de Angola, e eu ainda, com a idade de pioneiro, fui escolhido para exercer funções de responsabilidade no secretariado municipal da OPA Porto Ambuim. Depois fui para a juventude do meu partido, né? Também assumi responsabilidades muito cedo. Depois, quando fui para o SUND, fui para o secretariado provincial da Associação de Estudantes do Ensino Médio. Fui fundador, deve estar aqui alguém também, da Associação de Alunos do Ensino Médio de Angola, já há bastantes anos. E pronto, andei por aí. Depois tive a oportunidade de estar um ano a conviver com os padres em São Domingos, né? Por curiosidade minha, e fui para lá. Depois saí dos padres para um quartel, né? Tive um ano num quartel no R20, também assumi responsabilidades de um pelotão. Eu não digo que sou militar, porque nunca saí do quartel, né? E então, e na Alemanha também fiz parte da nossa associação de estudantes, fiz parte também da nossa organização da juventude. Portanto, eu creio que daí veio essa questão de liderança. Agora, perdi-me um pouco na outra componente da pergunta. Era para que pudesse partilhar conosco como é que aprendeu a navegar a dimensão política dos sectores estratégicos. Pois, E como é que faz isto mantendo o rigor técnico. Exatamente. Então, depois o Tini já falou da minha carreira.
de maneiras que quando vou para esta função que é política, eu tenho uma pequena história, não sei se posso, creio que não seria tão bom contar toda aqui, mas eu, a primeira vez que vou ao Parlamento, fui provocado por um deputado da oposição, com quem eu tinha boa relação também, e ele transmitiu que eu era um técnico, eu não era político. Eu disse, não, eu sou político também, né? Estou numa função técnica, mas sou político, mas não sou um político profissional. Ele veio uns ralhetes por parte do meu chefe, por dizer isso, né? E o chefe disse, você está numa função política. Esta é uma função política, né? Então, eu, a partir daí, comecei a ser mais cauteloso, né? E realmente parti do princípio que estava numa função política, mas nunca deixei o rigor técnico para exercer a minha função política. Aliás, um dos déficits que nós temos no nosso país e em muitos outros países, né, pelo menos na África, é que às vezes as decisões políticas não têm um bom suporte técnico e científico. Né? Se o suporte técnico e científico não for suficiente, não for verdadeiro, né, pode envenenar as decisões políticas, pode levar a decisões políticas erradas. Simples dados estatísticos, a própria formulação técnica dos problemas, né? Então, eu acho que deve existir um convívio entre a política e a técnica. A política deve basear-se na técnica, mas há momentos de decisão política que temos que ir para além da técnica. Também há esse aspecto. E como é que esta liderança política, como é que este cargo ministerial o ajudou também a crescer enquanto líder? É a primeira questão. E qual é a sua preocupação pessoal enquanto líder político? Olha, a minha preocupação enquanto líder político é que já trago desde muito jovem. Por exemplo, eu não olhava para os recursos minerais como um fim em si, mas eu fui me apercebendo que os recursos minerais têm um papel importante na mudança das pessoas, na evolução da sociedade, na manutenção da qualidade de vida e melhoria da qualidade de vida que nós temos. E meus senhores, sem recursos minerais voltaremos ao tempo das cavernas. Portanto, o resto é uma falácia. Estou a provocar os colegas aqui. Então, sempre tive este sentido. E navegar no aspecto político, para mim, não foi muito difícil, pelo que eu já contei, e porque também eu sempre estive próximo da política, né? Não era um profissional, mas sempre estive próximo, sempre fui membro do meu partido, sempre participei low profile, em decisões, em estar presente, porque sem política não se faz nada, apesar que o meu pai nunca gostou, né? O meu pai nunca gostou que nós nos metéssemos na política, o meu pai desde muito jovem teve problemas com a PIDE, né? E era sempre vigiado, mas os amigos do meu pai eram políticos. Que é interessante, ele não gostava, não se metia na política, mas os amigos dele eram políticos, tais como pai do Viriato da Cruz, pai do general Onambo, pai de Matias Minguens, isso para os angolanos sabem quem são essas pessoas, mas ele próprio não se envolvia na política e não gostava. Mas fazia de questão de nós entendermos quais são os problemas cruciais de uma sociedade. Então, o meu objetivo principal é fazer com que os recursos minerais contribuam cada vez mais para a melhoria da qualidade da nossa população, da população angolana. Esse é o meu objetivo central. E qual a sua visão para o sector? E que legado gostaria de deixar ao fim destes 9 para o ano, ao fim de 10 anos a liderar o setor? Bom, eu aqui podia referir-me à orientação que recebi do meu chefe, o presidente João Lourenço, né? Foi ele que me deu essa oportunidade de poder servir a este nível o nosso país, a nossa população, e a missão foi clara. A missão foi fazermos de tudo para que os recursos minerais da Angola possam ser mais úteis ao desenvolvimento do nosso país. Foi esta a missão que me foi dada. E é isso que nós temos tentado transmitir, porque queremos passar de uma fase diferente atual. Queremos fazer com que cada barril de petróleo, cada quilate de diamante,
cada metro cúbico de rocha ornamental, cada tonelada de cobre que começamos a explorar o ano passado, de minério de ferro que se produz em Angola, né, seja maximizado. Ou seja, queremos efetivamente deixar de ser simples produtores de matérias-primas brutas, de transformar essa matéria-prima em produtos intermediários, em produtos finais. E sermos o fator principal da diversificação da economia de Angola. E podemos pegar no logo e no mote da Sonangol, que é produzir para transformar, e ir para além da Sonangol. Como é que se faz essa transformação ao nível deste setor estratégico do petróleo, do gás e dos recursos minerais? Primeiro trabalhando, né? Com focos e em trabalho de equipa. Os meus colegas devem estar fartos de ouvir isso. Focos e trabalho de equipa. O governo de Angola tem um plano, tem um plano estratégico, tem depois os planos de desenvolvimento quinquenais e depois temos os planos anuais, onde temos objetivos, metas, programas e projetos. Está tudo traçado, nós não estamos a inventar nada. Então, nós partimos então do princípio de que devemos usar o que foi feito pelos que nos antecederam, que foi um trabalho árduo, que os que nos antecederam fizeram, e tentar dar a nossa parte. É como disse há dias um colega meu, que os outros fizeram uma estrada de terra batida, nós queremos fazer uma estrada de asfalto. Não é? É isso, não destruir nada que foi feito, melhorar, né? Foi feito, e vou dar exemplos muito simples. Nós tínhamos uma única refinaria em Angola, né, feita em 1950, para ir nos anos 50. O que é que nós fizemos? Melhoramos essa refinaria, não aumentamos a sua capacidade, mas aumentamos a produção de gasolina em detrimento de resíduos. Estabelecemos um programa de criar a refinaria de Cabinda, do Soio, do Lubito. Estamos com constrangimento, mas estamos a fazer o nosso programa. Cabinda já tem a primeira fase pronta, virá a segunda fase. Lubito, reiniciamos a construção. No Soio temos tido alguns problemas. Resolvemos a questão do armazenamento de combustível. Antes armazenávamos combustível no mar até. Hoje temos capacidade suficiente em terra, com o terminal oceânico da Barra do Dande. Temos um programa de indústria petroquímica. Temos o programa da biorefinaria. Já começamos a entrar na fase dos biocombustíveis. E isso é que pretendemos na indústria de petróleo. Nós antes tínhamos apenas gás associado ao petróleo. O ano passado começamos a produzir gás não associado ao petróleo. E muita coisa que eu ouvia aqui a falar, porque dá a impressão que às vezes nós não estamos a fazer nada. Né? Mas estamos. Né? Enquanto uns falam de que é necessário fazermos fertilizante, nós estamos a construir uma fábrica de amônia e ureia. Para o ano entrará em funcionamento a partir do gás. A amônia e ureia é um dos componentes do famoso NPK, né? Que é nitrogênio, fosfato e potássio. Né? Nós estamos a fazer a fábrica da amônia e ureia. Um investimento de cerca de 2,5 ou 2,4 mil milhões de dólares. Estamos a fazer. Então, vamos passar a produzir amônia, vamos deixar de importar amônia, vamos exportar amônia. Estamos a trabalhar em minas de fosfato, vamos ter o fosfato, estamos à procura de potássio. Então, teremos todos os componentes essenciais dos fertilizantes. Isso é que interessa, é trabalhar. Não interessa falar, trabalhar. Como eu disse, e está aqui na sala o investidor angolano, um jovem, eu vou ser um pouco indiscreto. O Alexandre está aí, não? O Alexandre Matos? Tá, não está? Pode levantar, Alexandre, se faz favor. Levanta mesmo. O Alexandre não gosta disso. Esse jovem aí seguiu o que o pai tinha iniciado, com muito esforço, e o ano passado inauguramos a primeira mina de cobre em Angola. Estamos a explorar cobre em Angola. E eles já estão a trabalhar, a pensar em o que é que poderemos então acrescentar depois esse cobre que hoje é produzido, né, em Angola. Qualquer produto semi-acabado, início. Mas isso é que interessa. Começamos, foi um esforço tremendo. E alguém aqui disse, né, que um projeto mineiro ou petrolífero demora anos para fazer. E as decisões nesse setor têm que ser tomadas com muita responsabilidade, e é mesmo isso. Portanto, estamos a produzir cobre. Vou-vos dar aqui, para quem não sabe, uma novidade. Todos já ouviram falar do nióbio, né? E sabem qual é a importância do nióbio. E que mais de 80% das reservas estão no Brasil. Angola vai começar a explorar nióbio, em breve. Não é preciso falar muito, é preciso fazer apenas. Não é? Nós estamos a trabalhar num projeto, Angola já foi um grande produtor de minério de ferro, antes da nossa independência. Estamos a trabalhar num projeto para
reiniciar a produção de minério de ferro, mas acoplado a uma siderurgia. Vamos começar a produzir aço. Isso é que interessa. Um país no estágio de desenvolvimento do nosso precisa de fertilizantes, precisa de aço, precisa de cimento, precisa de energia e precisa de pessoas. E é isso que nós temos estado a fazer. Imagina, Tini, que Angola é um produtor secular de diamantes. Até 2017 tínhamos apenas uma única fábrica de lapidação de diamantes em Angola, em Luanda. Nós construímos o Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo. Hoje já temos 10 fábricas de lapidação de diamante, 2 escolas técnico-profissionais. Estamos a formar os nossos próprios lapidadores, lá em Saurimo, com toda a infraestrutura. Ainda este ano inauguramos mais uma ou 2, com a crise que existe nos diamantes, mas os investidores continuam a investir, porque nós criamos um ambiente propício ao investimento. E estão lá, as 10 fábricas a funcionar. Estamos a transformar os diamantes. Angola produz ouro em quantidades pequenas. Este ano inauguraremos a nossa refinaria de ouro. Isso é que é acrescentar valor, sem confusão, sem ruído, sem apenas exigências legais, mas com um bom ambiente. E vou dar outro exemplo. Há um tempo atrás, nós decidimos proibir a exportação do quartzo em bruto. Quartzo, portanto, um óxido de silício, muito importante para a indústria, e Angola exportava. E nós fizemos uma análise profunda e decidimos não mais exportação do quartzo em bruto. Mas isso não foi uma decisão empírica, não foi emocional, foi trabalho bastante que fizemos. E o quartzo tem 2 fases da sua transformação. A primeira, a obtenção do silício metalúrgico. E a segunda, para o polissilício. O polissilício é quase silício puro. E é com polissilício que se produz os painéis solares. Então, nós hoje temos em Angola, meus senhores, em curto espaço de tempo, 6 fábricas que fazem o silício metalúrgico. Então, engajamos a Sonangol para entrar no polissilício. E a Sonangol está a trabalhar com parceiros, para passarmos para essa fase do polissilício. Meus senhores, quando nós começamos a produzir polissilício, quem nos vai impedir de produzirmos painéis solares? Se há uma transição energética, então nós não devemos só estar a falar, a reclamar da transição, nós devemos fazer parte desta transição energética. E polissilício é o quartzo e a energia. E Angola tem essas 2 componentes. A tecnologia dos painéis solares foi desenvolvida pelos americanos e alemães. Quem é o maior produtor de painéis solares no mundo? A China. Por que é que nós não podemos produzir painéis solares? Isto é que é fazer parte da transição energética. Não é apenas reclamar, falar. É fazer, é participar, é ter o desejo, a visão de fazer parte desta mudança. Eu costumo dizer, transição energética deve ser justa, equitativa, inclusiva e ter em conta os interesses de todos, mas não reclamando apenas. Tu tens de fazer parte. Se o comboio passar, passou. Tu ficas. Ainda em relação à ação, e ainda dentro desta temática da transformação e acrescentar valor, quando está sentado em frente a um CEO das grandes multinacionais, dentro e fora de Angola, nas suas várias viagens, como é que os sensibiliza? Como é que os convence? Não apenas a extrair os recursos, mas também a investir na transformação e na agregação de valores. Que argumentos é que usa? Qual é que é a reação deles? Como é que isto funciona no meio de uma conversa bilateral? Tini, primeiro, e os senhores estão aqui, CEOs que querem investir em Angola. Não venham ter comigo e digam que vim ajudar, quero ajudar. Ajudavam ter com outros colegas de outros ministérios. No meu ministério, vem fazer negócio. Win-win. Vocês pretendem algo, nós pretendemos algo. Se houver entendimento, vamos trabalhar em conjunto. Por favor, não usem essa palavra comigo. Ajuda, não. Há interesse. Né? Vocês têm o vosso, nós temos o nosso. Se houver um ponto comum, vamos trabalhar. Primeira questão. Segundo, no início do mandato, quando eu comecei essas funções, está aqui o CEO da Sonangol, fizemos uma viagem a Singapura, ao Dubai, e no Dubai o meu homólogo, nos Emirados Árabes Unidos, convidou-nos para a apresentação, eles iam fazer a apresentação da nova estratégia de refinação e petroquímica. E no fim o sheik, quando foi encerrar, disse, meus senhores, estava toda a nata
financeira do mundo, da indústria de petróleo, de refinação, de petroquímica. Ele disse, meus senhores, vocês ouviram aqui qual é a nossa estratégia? Qual é a visão que o governo e o povo dos Emirados Árabes Unidos têm para a indústria de refinação e petroquímica? Os senhores estão convidados a participar debaixo da nossa visão. E é isso que eu digo aos senhores. A visão é nossa. Os senhores estão convidados a participar. Podem dar-me ideias de como implementar a nossa visão. Eu aceito, claramente, tenho humildade suficiente. Mas, por favor, a visão é nossa. E é debaixo dessa visão que os senhores CEOs e outros podem e venham e são convidados e desejados a investir no setor de petróleo e recursos minerais de Angola, pelo menos enquanto eu for o ministro. Pegando ainda na deixa da visão, falou um bocado do sector dos diamantes. Considera neste momento que o maior desafio do sector dos diamantes é precisamente a sobrevivência do sector devido aos diamantes sintéticos? Bom, eu não ponho em causa a sobrevivência do setor. Mas o que eu digo é que nós temos que habituar-nos a conviver com os sintéticos, que eu não uso a expressão diamante sintético, né? Com os sintéticos. Eles surgiram, estão aí, nós não vamos conseguir removê-los, isso é uma decisão do consumidor. O que nós queremos é que o consumidor, quando for comprar um sintético ou um diamante, ele saiba, tenha a oportunidade de saber o que é que está a comprar. Né? E neste momento já foi desenvolvida uma tecnologia da De Beers que permite isso. O que nós queremos é que em todos os sítios, em todas as joalharias, haja um equipamento e a pessoa pode dizer, olha, eu quero comprar um sintético e tenho o direito de provar que está a ser vendido um sintético. Quero comprar um diamante. E tenho... Essa é que é a questão. Portanto, não interessa lutar contra o sintético. Ele está aí, né? É um concorrente, nós temos é que fazer a nossa parte. Fortalecer o sector dos diamantes. Fortalecer. Nós temos que, hoje os compradores do diamante têm mais consciência, querem saber a origem do diamante, como é que esse diamante foi explorado, se existe alguma ilegalidade, trabalho infantil, questões ambientais, branqueamento de capital. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, né? De nós podermos entregar ao comprador de diamante um certificado, que ele saiba onde saiu o seu diamante, os caminhos por passou, ele tem a consciência do que está a comprar. Né? Esse é o nosso papel maior do que tentar combater algo que já aí está. Né? Falou da De Beers, é o maior produtor mundial de diamantes. Angola, sabe-se que agora a De Beers está num processo de venda. Angola tem uma posição, tem uma visão. Angola quer participar neste processo. Quais são os seus comentários? Bom, aqui tem juristas, eu não quero cometer qualquer erro. Né? Podemos assinar um acordo de confidencialidade ad hoc. Estamos num processo negocial, então tem que ter alguma cautela, o que eu digo. Mas é o seguinte, a De Beers não é apenas uma empresa mineira. A De Beers é tecnologia mineira, é network, é consumo, é questões geoestratégicas ligadas ao diamante. Então, nós que temos hoje das maiores reservas de diamantes do mundo, que somos dos maiores produtores de diamantes do mundo, temos que cuidar do diamante, temos que protegê-lo. E proteger a De Beers é proteger o diamante, essa é a grande questão. E é por isso que nós manifestamos o nosso interesse também de participar na aquisição da De Beers. Não temos intenções de ter percentagem por ir além, percentagem que nos permitam sentar à mesa, fazer parte da discussão da estratégia da empresa, isso é que nos motiva e estamos nesse processo. Mas dizer, Tini, que isso só para... Eu não sei se foi por causa desta conferência que ontem comecei a receber um vídeo de alguém a dizer que as empresas petrolíferas estão a abandonar Angola, as empresas mineiras não vão para Angola. Não é verdade. Isso é uma mentira autêntica. A Shell regressou passados 20 anos. Desde que eu assumi essa pasta, não saiu nenhuma empresa petrolífera de Angola. Pelo contrário, aumentaram os seus investimentos. E vimos, como o Tini disse, o regresso da Shell. Regressou e fez a aquisição de 19 blocos, administrador? 19 blocos. A Chevron fez a aquisição de mais 3 blocos. Voltou a Petronas. Não é? A Petrobras está a analisar blocos. E temos uma série de
pequenos produtores independentes que estão no onshore de Angola, porque estamos a revitalizar o onshore. Portanto, não saiu numa empresa, vieram várias, aumentou o volume de investimento, e eu creio que o administrador da NPG poderá entrar mais em números, de qual tem sido o volume de investimento no setor petrolífero nos últimos anos e quais são as perspectivas para os próximos anos. No setor mineiro, nós tínhamos em Angola uma única grande empresa de renome internacional, que depois tornou-se um fator tóxico, que era a Alrosa, né? Devido às sanções. E o que é que nós temos em Angola? Regresso da Bias, Anglo American, quinta maior empresa do mundo, Rio Tinto, terceira empresa maior do mundo, Ivanhoe Mines, que descobriu ou pôs em funcionamento uma das maiores minas de cobre na RDC há 2 ou 3 anos atrás, e uma série de empresas mais pequenas. Nós antes estávamos nos diamantes e nas rochas ornamentais. Como eu disse, cobre, nióbio, teremos também terras raras, estamos a fazer prospecção de lítio, de metais básicos em geral. Portanto, há um desenvolvimento tremendo na indústria mineira também. Nós temos aqui o PCA da Agência de Recursos Minerais, eu acho que ele também irá explicar isso. Portanto, o investimento está muito dinâmico e os senhores estão atrasados, os senhores é que vão perder, né? Mas ainda há espaço. Eu realmente, Tini, como o Tini sabe que eu não levo desaforos para casa, aliás, também já passei dos 60, né? E eu fico preocupado com a inércia dos empresários portugueses, né? Com todo o conhecimento que têm de Angola. Eu convidei alguns senhores, eu acho que eles não vieram, meus amigos, meus mentores, pessoas que fizeram a geologia de Angola. Eu tive a sorte de quando estava na Alemanha, o meu mentor, no meu doutoramento, disse: engenheiro, eu não conheço nada de Angola, mas tenho um colega em Portugal que conhece tudo da geologia de Angola, o professor Quintino Rugado. Eu não sei se é uma noção para as pessoas aqui. O professor Quintino Rugado foi quem fez o projeto, não era o dono, né, mas quem fez o planeamento do projeto mineiro de Cassinga. Foi quem criou o Departamento de Engenharia de Minas na Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto em Angola, né? E eu tive o prazer de conhecer esse senhor, que pôs uma biblioteca dele à minha disposição. Depois conheci pessoas como o professor Diniz da Gama, o professor Pinho, o professor Rebelo, que ainda há pouco editaram um livro sobre a história do petróleo de Angola. O engenheiro Naik Ramachandra foi professor de alguns que estão aqui presentes, né? Foi também um dos diretores da Companhia Mineira do Lubito, professor de Economia Mineira. Eu posso te contar uma história do engenheiro Naik Ramachandra. Foi o último diretor-geral da FINA, em Angola. Eu fui encontrar o engenheiro Ramachandra em Dundee, na Escócia. Fui lá fazer uma formação, ainda há pouco estive a conversar em Direito Mineiro. E encontrei ele lá também a formar-se, já com os seus 70 e tal anos, né? E depois, quando eu regresso para Angola, vou dar a cadeira de Economia Mineira e de quem era o programa era dele. E eu ligo para ele: engenheiro, eu quero mudar aqui. Não mude, pode acrescentar algo, mas não tire nada. Está a ver? Isso é um prazer enorme conhecer essas pessoas. Por acaso convidei-os, mas eu creio que não está aqui nenhum deles. É uma pena, não é? Mas nós temos que aprender com isso, né? Mas, por falar em investimento português, investidores portugueses, considera que existem oportunidades na área do mármore e granito para empresas portuguesas em Angola? Olha, em Angola existe oportunidade bastante para os empresários portugueses, inclusive no petróleo. Eu tive ainda dias a conversar com o engenheiro António Costa e Silva, que os senhores conhecem, né? Foi ministro da Economia aqui. E se calhar não sabe o que é angolano, né? Como ele tem o prazer de dizer, de catabola, no Bié. Né? Ainda tivemos a conversar, né? E enquanto ele ministro, até tinha um convite para ele ir a Angola, só que foi exonerado uma semana antes de ir a Angola. E já estávamos a pensar em várias maneiras de revitalizar esta cooperação com os portugueses na área mineira, inclusive no petróleo. Há muito conhecimento de Portugal na área de petróleo, né? O próprio engenheiro António Costa Silva, que foi funcionário da Sonangol, né? E depois foi responsável da Partex, que é uma empresa conhecida, ou foi uma empresa conhecida. Portanto, até no petróleo existe. Nós temos a Sonangolp, né? Mas há muito mais que as empresas portuguesas podem fazer em Angola. No ramo mineiro, então, porque, para além de todo o know-how, atividade mineira que é aqui,
em Portugal, nos mármores e granitos. Portugal tem uma experiência tremenda, não só na extração, mas na transformação, né? Tem outros minerais, por exemplo, o wolframio, né? que se explora em Portugal, e há outros minerais. Portanto, a experiência de Portugal não é só no mármore e granito, apesar que aí tem uma experiência de excelência, tem bastante, e pode investir mais. Nós estamos agora a construir o polo de desenvolvimento de rochas ornamentais no Namibe, onde teremos todas as condições para a instalação de fábricas de transformação de mármores e granitos. Temos um potencial enorme de mármores e granitos, já exportamos bastante, já temos fábricas, mas podemos explorar muito mais, podemos ter mais fábricas e estamos a criar todo esse ambiente. Portanto, senhores, não percam tempo, né? Porque depois lamentam, o chinês, mas o chinês não tem preguiça, né? O chinês não tem preguiça. E é interessante que, mesmo nesta área de mármores e granitos, os chineses estão a investir muito mais que os portugueses. E sinceramente, né? Mas eu já falei bastante, já nem tenho palavras para falar, para atrair os investidores portugueses, mas estamos aqui, estamos abertos. Se os senhores quiserem ir a Angola, é para já, né? Está aqui o presidente da Agência de Recursos Minerais, está aqui o PCA da Sonangol, administradores da Agência de Petróleo, temos aqui um investidor privado, também no ramo do petróleo, angolano. E para aqueles que pensam, que dizem que não há conteúdo local em Angola, há bastante. Só na Angola é conteúdo local, né? Esqueçam disso, né? Temos aqui uma empresa privada de petróleo, a da Cartas também, dirigido por um jovem empresário angolano. Já falei do Mr. Cobre, né? Lá de Angola. Alexandre Matos. É geólogo, né? O Alexandre é geólogo ou engenheiro? É engenheiro. Eu não gosto muito de geólogos, né? Voltando Mas pouco, paciência, tem que conviver com eles, sem eles nós não fazemos nada. voltando um pouco ao petróleo e gás, e se os meus números, a minha pesquisa estiver errada, faça a favor de me corrigir. O que eu tenho aqui são, e ainda dentro do nosso acordo de confidencialidade, o que eu tenho aqui são 2 mandatos, 72 licitações, 42 contratos assinados. Vou repetir, 2 mandatos, 72 licitações, 42 contratos assinados. Como é que se faz isso? Como é que se faz? O administrador Alcides vai explicar melhor, né? Depois de ter ido para essa função, também sabe que o político tem que ter flexibilidade suficiente de escrever num dia, pagar no dia seguinte, né? Infelizmente. Mas são esses números, né? São esses números. Como é que isso se faz? Bom, a primeira coisa, que se uma pessoa nessa função quer ter êxito, é reunir-se de pessoas com conhecimento. Não podemos ter receio de ir buscar os melhores. Isso é uma questão que eu prezo fazer isso. Eu tenho um bom network de pessoas com bastante experiência no petróleo, não só por ter feito o curso de petróleo no SUMB, que hoje uma boa parte desses meus colegas estão em vários setores do petróleo, e também por ter sido professor de engenharia de petróleo durante muito tempo também. Então tenho meus alunos aí, são os meus espiões, né? Por isso é que às vezes o PCA da Sonangol, da agência, ficam assim atrapalhados, como é que eu tenho bastante informação que eles às vezes não me dão, né? Sabe que eles escondem informação aos ministros, né? Porque dizem que os ministros, quando têm muita informação, atrapalham. Mas eu tenho os meus espiões espalhados por Angola e pelo mundo. Então, isso é verdade. E como é que se faz? Primeiro, ter orientação. E, como eu disse, o presidente João Lourenço deu orientação clara, né? E sabe que o nosso presidente é um general, é um militar, então tens de cumprir, né? Sim. Tens de cumprir, né? Então, a orientação foi clara, deu uma oportunidade de apresentar os meus argumentos, as minhas ideias, né? E depois reunir uma boa equipa, né? Traçar os objetivos, as metas, e trabalhar no cumprimento dessas metas. Uma das coisas que nós fizemos foi alterar o modelo de governação do setor petrolífero e mineiro. Isso foi crucial, porque antes a Sonangol estava sobrecarregada, né? Era operadora, que na verdade não é, né, PCA. Como era o mais difícil, preferiu pôr a operação de parte. Era reguladora, era concessionária e ainda tomava decisões políticas. Muita gente não sabe, mas tomavam, né? Ou pelo menos ajudavam a tomar. Era muito para a Sonangol. Eu não critico a Sonangol. Foi a missão que foi dada à Sonangol. E durante um tempo funcionou bem, mas o contexto já era diferente
E havia necessidade de separar essas funções. Foi a primeira decisão que tomamos. E Tino, não foi fácil. Houve muitos lobbies contra, tu nem sabe. Estava lá próximo também, né? Ele anda escondido, mas estava próximo também. Então, não foi fácil tomar essa decisão de separar as funções, criando a reguladora e remetendo a Sonangol para a sua atividade essencial, que é operar, que é desenvolver petróleo, fazer petróleo e as áreas conexas ao petróleo. Aliás, dizer que a Sonangol já não é uma empresa de petróleo. Nós orientamos a Sonangol a transformar-se numa empresa de energia. Portanto, a Sonangol já não é uma pura empresa de petróleo, é uma empresa de energia. E está a fazer, já está a fazer projetos de energia solar, já está a estudar os projetos de biocombustíveis, não é? Está no projeto, na fábrica que está a ser construída da amônia e ureia, portanto, disse também que estão a estudar as questões do polissilício, tem concessões de urânio, de lítio, tudo que tem a ver com energia, a Sonangol está autorizada e orientada a fazer. Bom, então, mudança do modelo de governação, primeiro, e revisão da legislação. Este foi um outro aspecto crucial, né? E como é que nós fizemos isso? Nós fomos postos perante as operadoras, vieram apresentar-nos uma situação complexa do setor de petróleos de Angola. Complexa. Em 4 slides. Isso no início do primeiro mandato do presidente João Lourenço. E no último slide diziam: senhores, se vocês não tomarem medidas, no fim do vosso mandato a produção poderá estar entre 500 a 700 mil barris. Meus senhores, como nós lá usamos em Angola, um cauíço como eu, né? Há uma semana nesta função, vocês imaginem como é que foi esse choque. Então, conversamos e decidimos que tínhamos que olhar para além do modelo de governação para as questões legais. E algo que eu creio que nunca se tinha feito em Angola. Criamos um grupo de trabalho, coordenado pelo Ministro dos Petróleos e como adjunto, na altura, Ministro das Finanças, Jorge Mangueira, e integramos as petrolíferas, através da sua associação, no grupo de trabalho. Eles não esperaram que nós fizéssemos o nosso trabalho e fizéssemos uma consulta. Muitas vezes as consultas públicas é só para ouvir e nem temos em conta o pensamento dos investidores. Mas não, eles fizeram parte do grupo de trabalho. Aquilo foi partir pedra a sério. Foram noites e noites sem dormir a trabalhar e que deu origem na revisão da legislação, no surgimento de leis como a lei do gás, né? Não existia uma lei de gás, usava-se a lei do petróleo, então não havia interesse também, porque as empresas não podiam monetizar o gás. Fizemos a lei das áreas de desenvolvimento, fizemos a lei dos campos marginais e fomos melhorando a legislação. E, portanto, o processo legislativo não é um processo estático, mas é um processo que tem que se fazer com muita cautela. Também não podemos estar toda hora a alterar a lei. Nós temos que dar previsibilidade aos investidores, estabilidade, transparência. E foi esse processo que nós fizemos e que continuamos. Fizemos um estudo sobre a competitividade da indústria de petróleo de Angola. Faremos um outro em breve, né? Creio que este ano ainda. Também faremos esse ano um estudo sobre a competitividade do setor mineiro de Angola, para quando tomarmos medidas, essas medidas sejam tomadas com robustez e que não afetem os investimentos, porque onde há ruído não há dinheiro. É preciso muita cautela também. Muito obrigado, muito obrigado. Falou sobre rodear-se de recursos qualificados, depois também falou sobre as alterações de governance do governo que operou e agora, muito brevemente, falou sobre a estabilidade do sector. Eu gostaria de falar um pouco sobre a estabilidade do sector, sobre 2 vertentes: a estabilidade regulatória, legislativa, de facto. Nesses 10 anos houve estabilidade, mas também ao nível destes recursos, bons recursos, que gosta de se rodear. Porque também, ao nível das empresas e dos institutos, houve pouca rotação, digamos assim, das pessoas que estão à frente. Considera isso também um fator de sucesso e de estabilidade do sector? Considero, Tini, e vou dizer que não é fácil. Manter esses senhores, eles diariamente são exonerados. Há sempre publicidade: olha, o Presidente da República vai exonerar o PCA da Sonangol, vai exonerar o PCA da Agência de Petróleo. É constantemente. E realmente não é fácil manter isso. Mas é importante. É uma indústria, como foi referido aqui, entre nós descobrimos uma anomalia que indica a possibilidade de existência de petróleo ou de um recurso mineral.
e conseguirmos transformar em reservas, porque só com reserva que se faz projeto petrolífero mineiro, pode demorar 10, 15 anos ou mais. Então, como é que tu vais perante uma indústria que a sua essência é essa, longo prazo, alto risco, localização rígida dos recursos, como é que tu vais estar sempre a mudar? As pessoas estão à frente da instituição. Né? Perdes confiança dos parceiros. Porque uma coisa é estar eu à frente de uma equipa negocial e amanhã já não é, já é outro. Olha, eu tenho um caso, não posso falar aqui, com um país irmão nosso, já ouviram falar da zona de interesse comum de exploração de petróleo. Sim. 20 anos. Eu próprio já estou há 9 anos a discutir isso. Porque então, há muitas alterações, há muito isso. Vamos ver se finalmente, ainda durante esse mandato, concluímos. Então, é bom nós termos essa estabilidade também das pessoas que estão à frente das instituições. Claro, as pessoas cometem erros, né? Quem é ideal? Não há pessoa ideal, né? E como as pessoas dizem, só se atiram pedras às árvores com boas frutas. Né? Senão ninguém atira pedra, uma árvore não dá boa fruta. Então, eles ouvem sempre, eu estou sempre a criticar, já tem público, o Tini sabe, né? Eu não tenho problema nenhum, né? Esse senhor da Sonangola até meu tio, mas quando tem que ser ralhado, é ralhado, né? Um pouco nepotismo à parte, mas não foi eu que nomeou, né? Mas não tem problema, é meu mais velho, é meu tio, mas se ser ralhado, é ralhado, né? Não gosto muito de ralhar, mas de vez em quando sim, mas defendo-os, porque eles produzem, né? E realmente isso é importante, tentar manter essa estabilidade, porque às vezes os próprios especiais dos nossos parceiros, eles perguntam, mas vocês estão sempre a mudar os PCAs. Por quê? Não é bom para a indústria, não é bom para a direção de um projeto. E vou dizer, meu senhor, muitos problemas que as nossas empresas têm não é culpa dos gestores só, é também nossa. Nossa, dos políticos, minha. Né? Porque ainda aqui vimos Indiama para privatização, Sonangol, não sei o quê. Essas empresas, se não estão, se a sua reestruturação não está terminada, para nós fazermos isso. E vou dizer, ninguém nos obrigou a levar as nossas empresas à bolsa, não. Nem FMI, nem ninguém. Uma decisão nossa. Eu não aceito certas imposições, Tini, o Tini sabe bem. E quando estou a mais, retiro. Mas não é imposição de ninguém, foi decisão nossa. O que acontece é que o processo de reestruturação não está terminado por culpa de quem? Dos gestores? Não, nossa. Então, nós temos que assumir também nossas responsabilidades. Né? Vou partilhar aqui uma história, vai demorar 1 ou 2 minutos, e depois não fazer uma pergunta, mas pedir um seu comentário. Corria o verão de 2011, o meu telefone tocou, eu lembro que era uma quinta-feira, e na altura o engenheiro Diamantino era o presidente do Conselho de Administração da Ferrangol. Tini, como é que tu estás? Está tudo bem, eu gostaria de falar contigo no domingo. E eu perguntei, bom, mas no gabinete? Disse, não, em Portugal. Em Portugal. Quando tu chegares em Portugal, ligas-me e nós vamos nos encontrar. E assim foi. Eu cheguei no sábado, liguei e o ministro disse, bom, mas eu estou em Cascais, deu uma morada do hotel onde estava. Eu quando cheguei lá, eu deparei que estava a fazer o curso da Católica, do Kellogg, a educação. Management School Católica. Exatamente. Bom, aprender sempre, Tini. Exatamente. É esse o comentário que eu depois vou pedir no fim. Bom, disse, bom, Tini, temos aqui 2 temas que eu gostaria que tu analisasse e visse, trabalhasse do ponto de vista jurídico. Está a haver muito desenvolvimento, muito investimento nos projetos de ouro. Pensa numa ideia de fazermos uma espécie de uma entidade reguladora do ouro, que acabou por ser o embrião depois da entidade reguladora do sector mineiro. Isso foi e depois, bom, também estamos aqui a encetar umas negociações para o projeto de ferro de Cassinga e Cassala-Quitum, com uma empresa internacional e uma local, a Gênios, do saudoso-general João de Matos, pai do Alexandre Matos, deu-me umas orientações, e eu disse, bom, ok, tudo bem, então eu vou trabalhar nisso, e nós, dentro de 3, 4 dias, voltamos a reunir. O ministro disse, não, eu vou para Chicago, porque tenho o meu curso executivo, nos próximos 8, 10 dias não podemos falar,
mas depois disso voltamos a reunir. Encontramos em Angola, onde tivemos a reunião com esta empresa internacional, que era a Trafigura. Teve o presidente da Trafigura, que pela primeira vez, pelo menos para mim, falou do projeto do corredor do Lobito, que falou dizendo que já tinha sido algo que a Trafigura, em outras encarnações, tinha equacionado fazer. Gostaria de um comentário seu numa lógica tripla. Primeiro, sempre nesta combinação de que é preciso fazermos o upgrade de conhecimento. Segundo, quando um sector está em grande dinâmica, é preciso sempre regular este sector, é preciso dar espaço aos privados, mas é preciso que o Estado defina esta visão. E o terceiro, não esperar que os assuntos cheguem à mesa, mas ir em busca das oportunidades, porque antes de nós termos tido o encontro com o CEO da Trafigura, aqui em Lisboa, nós ainda também tivemos o encontro com o responsável pela área internacional, que bem se lembra. Eu queria um comentário seu sobre esta história. Tine recordou-me de algo nostálgico também, e dizer que eu tive muitos anos à frente da Ferrangol. E quando cheguei ao Ministério, uma das minhas primeiras decisões foi extinguir a Ferrangol. E quando as pessoas me perguntam, eu digo, olha, eu geri muito mal aquela empresa, é melhor extinguir já agora antes que descubram tudo que fiz de errado. Mas usamos os ativos todos, as pessoas da Ferrangol, para criar a agência de recursos minerais, porque a Ferrangol também tinha tripla função, como tinha a Sonangol, né? Para os recursos minerais metálicos e preciosos, com exceção do diamante. Então demos esse passo. E no que eu disse primeiro, reunir-se pessoas com competência, fui buscar o Jacinto Rocha. Jacinto, levanta só um instante. Esse senhor, angolano, foi diretor nacional de Minas da África do Sul. Pode sentar. Diretor nacional de Minas da África do Sul. Professor da Wits University, geólogo e jurista, uma composição complexa, né? Conhecemos noutras vidas, né? Porque apesar de que alguns dizem que sou paraquedista, já estou há muitos anos nisso, né? E então, quando tive essa oportunidade e precisava de pessoas nesta área, uma pessoa foi diretor nacional de Minas, de um país mineiro de excelência como é da África do Sul, angolano. Não podíamos ter, melhor, podíamos ter, né? Mas trazia também esta experiência. Então, o presidente da Trafigura e fundador naquela atuação, Claude Dufan, imagina tu a viajares num avião privado e o teu café ser servido por um peso pesado como aquele senhor, né? É um prazer, né? Ela servir-me o café a mim e ensinar-me coisas da vida. Como é que como disse aqui alguém, que nós podemos esperar pelo futuro, eu creio que foi o Ngueva, ou fazer parte do futuro, né? E esse senhor transmitiu muitas lições da vida, tal como o meu mentor. Eu tenho muito respeito pelo meu mentor, porque eu tinha uma tese própria que eu queria fazer. Ele não concordava com a minha tese. A minha tese foi fazer uma estratégia de desenvolvimento para o setor mineiro dos países em transição de economia planificada para a economia de mercado, baseada no exemplo de Angola, né? E o meu professor contrariou muito, mas lá acertamos. Tivemos muitas discussões, ele não concordou com tudo, e no fim, no dia da minha defesa, disse, eu podia te dar o suma acumulado, né? Mas não, porque não concordo com tudo que está aqui, mas há uma coisa que eu gostei em ti. Foste até o fim, argumentaste as tuas decisões. E isso é que vocês africanos precisam. Serem donos do vosso destino. Aprender com os vossos erros. Mas fazer o vosso futuro. Fazer parte do vosso futuro, como o Ngueva bem disse aqui. E não esperar que o futuro venha até conosco, né? Então, realmente, conheci o Tine também
Eu, quando conheci, no meio de pesos pesados de Angola, né? Portanto, o jovem já está há muito tempo nessas lides, né? E pronto, conversamos e vi que ele podia também contribuir e realmente aconteceu isso. Eu estava a fazer esse MBA no Kellogg Management aqui na Católica, aproveitamos e conversamos e dizer que formação é uma das coisas essenciais que nós temos que fazer em Angola, em África e mesmo aqui em Portugal. Educação, formação. Podemos ter os recursos minerais que tivemos. Se não tivermos o que agora se diz de capital humano, né, não vamos a sítio nenhum. E meus senhores, isso não é só falar. Nós em breve vamos publicar o nosso relatório sobre a formação e o nosso relatório sobre projetos sociais, que temos vindo a publicar regularmente. Só para dar um exemplo, há 1 ou 2 anos financiamos as infraestruturas moderníssimas das universidades do Dundo e de Saurimo, em Angola, no nordeste de Angola. Neste momento, a Sonangol está a financiar 5 institutos politécnicos. Financiar, construir, equipar, entregar em condições ao Ministério do Ensino Superior. Estamos a melhorar o SPTEC, que é a Universidade da Sonangol. Já assinamos um acordo com o MIT. Né? Estamos a preparar 2 mestrados com as universidades do Porto, um em empreendedorismo e outro em tecnologia e inovação, né? Com um grande professor aqui, português também. A Sonangol tem 2 centros técnico-profissionais para estudos marítimos, para questões marítimas. A Sonangol tem uma frota tremenda de navios. Né? Esses senhores têm muita coisa, né? São, como nós dizemos em Angola, embarrados. Eles têm muita coisa, né? Então, precisam de pessoas com formação marítima. E tem 2 centros técnicos profissionais, um em Cocoaco e outro no Sumbe. Então, nós decidimos elevar um dos centros à escola superior. Teremos a nossa escola superior náutica em breve. Né? Vamos levar o SPTEC a Cabinda. Né? Também ter lá uma branche do SPTEC em Cabinda. Estamos a fazer o Sinfotec, uma escola técnica oficial do Ministério do Trabalho. Vamos entregar ao Ministério do Trabalho em Cabinda também, todo equipado, tudo isso. Estamos a financiar várias escolas de ensino primário, ensino secundário. Temos um programa de bolsas de estudo, temos vários estudantes aqui, em vários outros países do mundo. Temos bolsas internas, temos programa de empreendedorismo. A Sonangol fez há pouco o Sona Jovem 5.0. Né? Imaginem, meus senhores, inscreveram-se 17 mil jovens com ideias de startup. Né? Selecionamos 150, não é? A Total fez total 100 anos, 100 empreendedores. Inscreveram-se 3 mil e tal jovens para apurarmos 100. Financiamos, uma ideia da nossa primeira-dama, financiamos a Escola 42, um conceito disruptivo de ensino francês. Temos lá em Angola, no SPTEC, a Escola 42. Então, temos feito bastante coisas na formação também. Falei da escola de lapidação, de uma escola técnica que temos em Saurimo, laboratórios, né? Nós temos hoje em Angola, senhores empresários, não se preocupem, se forem para Angola, tem laboratórios para fazer análise dos vossos minerais. Nós temos, nosso Instituto Geológico tem 200 aparelhos geocientíficos de última geração. Temos laboratórios na Lunda, temos 2, um em Indiama, um do Instituto Geológico, temos no Lubango, as universidades. Agora foi inaugurado, não nosso, mas do governo, o Parque Nacional de Tecnologia. Né? Já temos empresas de drilling também. Estamos bem equipados também. Precisamos de mais, precisamos de fazer mais. Precisamos de continuar a melhorar a qualidade das nossas instituições de ensino e também, e o meu apelo que eu faço aos jovens, façam a vossa parte também, né? Façam a vossa parte. Eu, quando voltei da Alemanha, comecei a dar aulas, fui fazer o curso de agregação pedagógica. E, meus senhores, é uma diferença tremenda. Uma coisa é ter o conhecimento técnico, outra é ter o conhecimento pedagógico, né? Então, não podemos parar, temos que estar sempre a formar-nos, a aprender. E hoje, até a vida está mais facilitada. Há muitos meios para nós utilizarmos para a nossa própria formação. Neste momento, no Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo de Angola, está a ser feito um curso de Marketing Digital e Inteligência Artificial com uma escola de Londres. Só para dar um exemplo. Nós estamos sempre preocupados a fazer formação. É assim que nós tivemos a sorte
entregaram-nos, ou conseguimos conquistar um prédio inacabado, que é hoje a sede do Ministério, e nós pusemos um andar só com salas de formação e biblioteca. Formação de inglês, formação disso, daquilo. Estamos sempre a dar formação para o nosso pessoal. É muito importante isso. Bom, muito obrigado, Sr. Ministro. Já chegamos ao fim do nosso tempo, mas eu ainda queria fazer aqui um exercício. Ainda tinha várias questões. Vamos fazer... Falei demais, não é? Não. Falou uma conversa muito... Olha, é assim, nunca se dá liberdade aos tímidos. Não falou demais. Nós ainda temos tempo. Eu ainda tinha várias perguntas. O que lança aqui um desafio é fazer um conjunto de perguntas e obter do Sr. Ministro uma resposta, ou sim ou não, ou uma palavra ou uma frase. Depois faria a questão final, que é a nossa questão da assinatura, e depois tentaríamos obter 2 ou 3 perguntas. Portanto, Tudo bem. Transição energética, oportunidade ou ameaça? Oportunidade. Diversificação económica, oportunidade ou ameaça? Oportunidade. O que é liderar? É aprender sempre com as pessoas, mas determinar o rumo. O que é empreender? É o que eu faço. Empreendo todos os dias. O que é para si o Sul global? Um conceito que não me agrada muito, tem muitas dimensões, não é uma localização geográfica, interesses díspares e que precisamos de usá-lo com cautela para não dividirmos mais esse planeta que já está bastante dividido. O que é Angola para si? Meu país, meu primeiro amor, minha esposa que me desculpa, né? E um país do futuro, um país importante para o mundo, importante para a lusofonia. No Chairman's Talk nós terminamos sempre com a mesma pergunta, a pergunta da assinatura para todos os convidados. Daqui a 50 anos, quando olhar para trás, que legado, que visão, que resultados, o que é que gostaria de ver no seu sector e em Angola? Uma coisa é certa, já não estarei cá. Mas o petróleo estará ainda cá. Nós partiremos para outra dimensão da vida, o petróleo vai continuar aqui a servir-nos e a servir-nos bem. Eu quero ver Angola no lugar que lhe pertence, que merece estar. Um país desenvolvido, com boa qualidade de vida para o seu povo e para todos aqueles que nos procuram e que querem fazer parte dessa Angola maravilhosa e que eu acho que chegaremos lá. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora... Muito obrigado pelas respostas enriquecedoras. Vamos agora abrir aqui perguntas, pelo menos 3 perguntas. Peço que sejam sintéticos, que digam o vosso nome e qual a organização a que pertencem. Por favor, não sei se podem, se têm um microfone, se podem fazer chegar. De contrário, pode-se levantar e fazer aqui uma voz trovão e fazer a pergunta. Não, está aqui. Muito obrigado, Ayrton Parrula, presidente da Associação dos Estudantes Angolanos em Portugal. Tenho 2 questões para fazer direcionadas ao Sr. Ministro. Faça 2 numa. Sim. O Sr. Ministro, vou explorar aqui a questão académica, que é a questão em que me enquadro muito. O Pelouro do Sr. Ministro tem desenvolvido um grande programa de formação de quadros, porém, este programa de formação de quadros tem em vista mais em tirar pessoas de dentro para fora e depois regressarem. Quero pensar nos estudantes que cá estão, são angolanos, mas que vivem cá, residem cá, e que nesse sentido têm interesse, nesse caso, em regressar para o país, mas que, por outro lado, não têm oportunidade dessa capitalização do seu conhecimento, ou seja, de financiamento dos seus estudos avançados, nomeadamente mestrado, doutoramento, investigação científica e áreas similares. Por outro lado, Sr. Ministro, nos debates que eu tenho feito com os meus colegas portugueses e estrangeiros, tenho constatado que a retórica da transição energética para o Ocidente tem em vista, nesse caso, o impacto das alterações climáticas, porém, os países desenvolvidos da Europa
desenvolveram-se com a ajuda das energias fósseis. E nós ainda querem nos exigir que essas energias fósseis sejam substituídas pelas energias renováveis. O senhor ministro acha que essa retórica tem triunfado em África, sobretudo em Angola, ou não? Muito obrigado. Por favor. Bom, obrigado, senhor presidente. Está no bom caminho, né? Já é presidente. Pelas suas questões. Olha, eu uma vez chego para dar a minha aula e 70% das minhas aulas é interação com os discentes, né? E um dos alunos, eu perguntei o que é que ele pretendia ser, né? Eram alunos do 5º ano. Ele disse: professor, eu quero ser o presidente da Ferrangola. E eu era o presidente da Ferrangola. Mas é bom ter ambição, né? Desde que não seja desmedida. É bom. Então, o nosso programa de formação é um programa pequeno no âmbito do programa de formação que o país tem, né? Nós fazemos a nossa parte apenas. E realmente não temos previsão, não está no nosso programa. Podemos pensar, foi dada aqui uma ideia, né? O caso apresentado, mas em princípio o nosso programa é para aqueles que estão em Angola, e temos programas diferenciados. Uma parte dos programas as pessoas têm que submeter a um teste, né, para serem aprovados, outro é com base em boas notas e também das nossas necessidades, né? Portanto, não olhamos ainda para essa componente daqueles que estão cá fora. E temos tido uma outra situação que temos que avaliar também. Hoje muitos dos nossos bolseiros depois não regressam. Bom, por vários motivos, né? Pronto, isso é uma situação nova, mas que temos também e estamos a analisar também. E nós estamos cada vez mais a mandar para fora, principalmente pessoas para doutoramentos e mestrados, e diminuir o número de envio de pessoas para a licenciatura, a não ser aquelas que ou não haja em Angola ou não haja com a qualidade que nós merecemos. E, portanto, obrigado pela questão, vamos analisar, mas efetivamente não contempla. Eu esqueci-me de dizer aqui algo, e isso é para pressionar aqui o PCA da Sonangol. Nós estamos a construir o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Sonangol, um centro de excelência, e que eu espero que em breve também possa entrar em funcionamento. E não apenas para pesquisa e desenvolvimento na área de hidrocarbonetos. Alargamos o âmbito para os biocombustíveis, para as energias renováveis, para os minerais críticos e por aí. Então, estamos a construir esse centro com muito carinho e teremos também esse centro de excelência para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Bom, isso já até respondendo à pergunta da transição energética. Sabe, eu sou uma pessoa de convicções fortes, né? E nunca me senti ameaçado com essa questão da transição energética. E sempre fui claro, transição energética sim, equitativa, justa, inclusiva e tendo em conta os nossos interesses. Agora, eu tenho que me preparar para isso. Falar é bom, né? Eu tenho que preparar, eu tenho que fazer, porque senão serei mesmo engolido pela transição energética. E eu não posso culpar os europeus ou quem quer que seja. Porque cada um tem que olhar para si próprio também, não é? Mas eu creio que este conceito foi evoluindo. Todos fomos aprendendo. E hoje as posições mais radicais tendem a desaparecer. Por exemplo, não é correto dizer que teremos uma matriz energética com base só em renováveis. Quando? Pode acontecer, mas não é para breve. Nós queremos é ter uma matriz energética equilibrada, onde os combustíveis fósseis estejam, porque nós precisamos, né? E onde as renováveis façam parte. Porque essas próprias renováveis precisam dos combustíveis fósseis para existir, não é?
Eu aqui estou sentado, isso é petróleo, meus senhores. Onde os senhores estão sentados é petróleo. A roupa que estão a vestir, poucos têm aqui roupa 100% de algodão ou de linho. Tem petróleo na roupa. Este micro tem petróleo. Os nossos telefones têm petróleo. Os carros que os senhores vieram para aqui, autocarros ou carros ou bicicletas, têm petróleo. Eu tenho um slide muito interessante. Um carro sem petróleo. O que é que fica? A chaparia. E se tirarmos outros recursos minerais, não tem carro. Não tem carro, senhores. Microfone, tudo isso, o Tini e eu usamos óculos, tem petróleo. O que seria de nós sem petróleo? Estamos aqui às cegas. Né? Portanto, transição energética, sim, mas os combustíveis fósseis, eu não digo os combustíveis, o petróleo, os outros recursos minerais, meus senhores, há mais de 6.000 produtos cuja origem ou é petróleo ou o petróleo faz parte. Como é que nós vamos viver sem petróleo? Portanto, transição energética, temos de ter em conta as alterações climáticas. O petróleo contribui, mas não se esqueça que a agricultura também contribui para a poluição. E as outras indústrias. Mas temos todos que estar conscientes das alterações climáticas. E vou dar aqui uma novidade para alguns. Nós, em Angola, temos bastante consciência disso. Temos leis claras sobre a queima do gás, restrições, cada vez mais restritos. Vou dizer, meus senhores, o ano passado entrou em operação em Angola a plataforma de exploração de petróleo Agogo. Até há pouco tempo, a plataforma mais eficiente no mundo em descarbonização e emissão de gases para a atmosfera. A mais moderna, a mais eficiente. Ninguém falou, porque foram os angolanos que fizeram, são, como é que se diz agora, são do sul global, né? Antigamente diziam do terceiro mundo. Ninguém falou, mas está lá. Né? Foi um investimento de cerca de 5.000 milhões de dólares, mas fizemos. Estamos a fazer outra, que entrará em funcionamento em 2028, no bloco 20, será a nossa primeira atividade petrolífera na bacia do Kwanza offshore, né? Está a ser ainda feita com melhores estándares do que o Agogo. Isso para dizer que nós temos consciência dos problemas climatéricos, mas também temos os pés no chão. E sabemos que o mundo sem petróleo, seja como combustível, seja como produtos petroquímicos, tem poucas chances de continuar com essa qualidade de vida que nós atingimos. Então, jovem, a mim, ninguém vai me impor aqueles radicais, e radicais e também que vivem, se calhar, num mundo à parte. Ele está a falar contra o petróleo e está a usar um produto do petróleo. Está andando num carro com petróleo. Em vez de pensar e dizer fogo, eu preciso do petróleo. Preciso dos recursos minerais. Mas como é que nós podemos continuar a explorar esse petróleo e esses recursos minerais, mas diminuir os impactos negativos que ele tem sobre o ambiente? Porque esse planeta é nosso, nós temos que salvá-lo. Né? Mas isso eu não faço, não farei lutando contra. Né? Nós temos que trabalhar em conjunto, debatermos, discutirmos ideias, mas, acima de tudo, jovem, ninguém vai fazer nada por ti. Ninguém vai fazer nada por nós. Nós temos que merecer o que nós queremos e o que desejamos. Para isso temos que trabalhar. Os outros também chegaram onde chegaram, trabalharam. Então, não há outra solução. Não vale a pena reclamar, gritar, trabalhar, aprender. Estás aqui na Europa, aprende bastante. Não é? Foi o que nós fizemos. Felizmente, o nosso governo deu-nos a oportunidade de estudarmos em vários países do mundo e aproveitar. E depois contribuir para o país, não ter medo. Né? Eu vou vos dar um exemplo. Eu fui para a Alemanha com bolsa do governo de Angola e assinei um papel que, quando regressasse, tinha que trabalhar 5 anos onde o governo mandasse. Quando voltei, não tinha emprego. Isso era do socialismo, acabou. Com toda a formação que eu tinha, conhecimentos que tinha, tive que andar à procura de emprego. Com família formada. Mas eu disse, não,
Eu fui aprender, eu tenho uma dívida com o meu povo, com o meu país. Eu vou lutar até conseguir o emprego que eu acho que posso ter alguma influência nas mudanças no meu país, mas não vou sair daqui. Então, e aqueles que estão fora também podem, a partir daqui, contribuir para o país. Podem. Podemos estar fora e dar o nosso contributo. As diásporas também são importantes nesse sentido. Portanto, não estou a dizer que quem fica aqui ou em outro país fora, que é um mau patriota, não. Mas mesmo a partir dos países onde estão, continuem a contribuir para o nosso país. Só isso que eu vos peço. Obrigado. Muito obrigado, fica aqui o apelo. Temos uma pergunta aqui e uma outra ali. E depois, infelizmente, eu peço perdão. Depois desta, vamos juntar as duas, mas já não haverá tempo, porque nós temos o almoço e depois temos toda a segunda parte. Olha, antes de fazer a sua pergunta, dizem que o petróleo e os outros recursos minerais são recursos não renováveis, os únicos, não. E só são não renováveis, eu acrescento sempre, do ponto de vista humano. O tempo é outro recurso não renovável. Claro. Uso bem. Concordo. Eu posso usar mal, mas... Muito bom dia, eu sou o Livelton Francisco, eu sou fundador da HF Holdings, é um conglomerado de empresas, desde logística, supply chain, real estate. Mencionou sobre um projeto do Nióbio, eu faço parte do projeto do Niobonga com o Mr. Wu, deve conhecer muito bem, na Willa. Levantei-me porque já há algum tempo o senhor ministro vem falando do projeto da construção de uma fábrica de ferro-silício, do FES. Eu, já sigo e lembro-me muito bem que na inauguração da Central de Escola da Sociedade Mineira do Chitotolo fez novamente menção nisto, e eu e uma empresa, obviamente, francesa, começamos a fazer testes em Angola do ferro-silício. A Sociedade Mineira de Chitotolo e Kwango foram os únicos projetos que aceitaram os nossos produtos para começar a fazer os testes, e os testes foram aprovados. O projeto está avaliado em 20 milhões de dólares. Daquilo que é o nosso business plan, nós temos um yield anual de 20%, daquilo que é o retorno do investimento. Em 5, 6 anos, teríamos o investimento de volta, já batemos algumas portas, pois 20 milhões de dólares, que não acredito que seja tanto para aquilo que é a dimensão do projeto, já que temos aqui falado muito daquilo que é o apoio no conteúdo local. Entretanto, existe aqui uma eu peço só para fazer a pergunta, porque nós estamos mesmo... Claro. Tempo. Por Nós favor. gostaríamos de saber como é que o Ministério, sendo que uma ideia que veio por acaso do próprio Ministro, como é que o Ministério conseguia nos ajudar a tornar este projeto industrial, real, dentro daquilo que é a IPEX, que é o Fundo Soberano, e que são os bancos. Tem aqui o Sidney, que é o administrador do Banco Atlântico, pode nos ajudar com os 20 milhões de dólares. Pronto. Olha, eu já entendi. Muito obrigado. Vamos só juntar a outra pergunta e depois o ministro responde para podermos Muito obrigado. Hein? Okay. Muito obrigado. Então, é ali do Acho lado que já ganhei direito. o meu dia hoje com essa pergunta. Obrigado, sou José Caos, diretor da empresa GeoNetworks. Falou-se muito sobre transição energética. Eu gostaria de perceber qual é a estratégia do Ministério para se posicionar sobre o hidrogênio verde e combustíveis sustentáveis para a aviação. Obrigado. Muito obrigado. Olha, hidrogênio verde. Angola tem no pipeline um dos possíveis e que possa vir a ser um dos melhores projetos de hidrogênio verde da África. Pelo menos nós criamos todas as condições para esse projeto, que está a ser feito com empresas alemãs. Agora, está do lado deles, né? Mas nós criamos todas as condições para a realização desse primeiro projeto de hidrogênio verde. Está a demorar um tempo, estou um pouco triste com eles. Depois, a Alemanha, para mim, depois da minha pátria, desculpa, para aqui em Portugal, mas é a minha, não posso dizer segunda, né, porque eu tenho uma pátria, mas é um país muito importante. 12 anos lá, conheci a minha esposa lá, minha filha nasceu lá, não tem outra hipótese. E reconheço muito a resiliência daquela economia, daquele povo. Portanto,
Estamos a fazer um projeto de hidrogênio verde. Infelizmente, há atrasos. Creio que também há que afinar certas coisas na questão do hidrogênio verde a nível dos econômicos desse tipo de projetos, né? Mas estamos a par disso. E além e transição energética, não vale a pena falar muito. Eu dei aqui exemplos. Eu disse que estamos no polisilício, que a Sonangol está nisso, que queremos produzir painéis solares no futuro. Podemos ser nós, mas o caminho está a ser feito. Nós estamos a criar condições. A Sonangol, ainda há pouco estava a conversar com o Gueva, a Sonangol assumiu o polo industrial de Portambuim, e não disse o Gueva na altura, não acabamos a conversa. O Gueva perguntou quais são as indústrias, mas nós temos previsão de 2 indústrias âncoras nesse polo, que estará aberto para todo o mundo, para os senhores depois irem lá investir, né? Está no Kwanza Sul, entre Luanda e Benguela, uma província com um potencial agrícola tremendo e mineiro, e não sei o quê. É um dos maiores produtores hoje de quartos também, com o Bengo e outros. Então, nesse polo, nós teremos 2 indústrias âncoras. Polisilício, com previsão já de um dia irmos para os painéis solares. Estamos a trabalhar com calma. E também uma possível nova fábrica de amônia e ureia. Estamos a terminar estudos em 2 blocos, aí próximo. Já temos dados exatos da existência de gás, outro também estamos lá próximo. Eu há pouco disse que a Sonangol não está assim muito, ou não estava muito na operação, opera muito pouco, né? Tem que operar mais, mas está a fazer agora um trabalho tremendo no bloco 24. Está a fazer furos para confirmação do potencial desse bloco, né? Está a gastar 100 e tal milhões de dólares, ou um pouco mais, mas foi necessário pressioná-los, né? Mas estão a fazer, portanto, e a ideia é montarmos mais uma fábrica de amônia e ureia neste polo industrial, termos o polisilício, serão 2 projetos âncora, e a Sonangol será o dono do condomínio, né? Enorme, e iremos então permitir outros investidores, teremos água, energia, para investirem em vários outros ramos de atividade que entenderem. Isto é que é fazer transição energética, não é? Porque os painéis solares precisam de minerais, precisam do quartzo, precisam dos produtos do petróleo e tudo isso, não é? Então, transição energética é esse equilíbrio que é necessário fazer. Não é dizer petróleo fora, vocês já não servem para nada, já cumpriram a vossa missão, não é isso. Então, nós que temos petróleo no nosso país, continuamos a procurar petróleo, não é? Temos que maximizar cada barril de petróleo que produzimos no nosso país, investindo na sua transformação, na petroquímica. Falou do combustível da aviação, SAF. Nós estamos a terminar a nossa estratégia de biocombustíveis. Em breve já está em consulta pública, né? Esperamos terminar, rever a lei e tudo isso. E a Sonangol está a fazer estudos para a construção de uma biorefinaria. Dizer que a Eni já começou a produzir girassol para biocombustível. Estamos a estudar ricino e outros produtos. A Sonangol também está a terminar os seus estudos para começar a produzir. Teremos a biorefinaria e faremos o biodiesel. Portanto, estamos lá. Dessa vez, ninguém vai nos deixar de fora. Nós estamos e queremos ser partícipes dessa transição energética. E seremos, né? O governo de Angola tem um programa de energia solar. A própria Sonangol já fez o seu primeiro parque solar em Caraculo, no Namibe. Em breve vamos inaugurar outro na Huila, e assim sucessivamente. Estamos a estudar a questão dos ventos também, e estamos dentro. Portanto, não há que ter medo. Como eu disse, é uma oportunidade. O jovem que falou do ferro-silício, realmente o que disse é verdade. Eu venho bastante a falar. E por que o ferro-silício? O ferro-silício é usado na indústria mineira, nos diamantes e outros, como meio denso para a separação do diamante do minério. E nós importamos, meus senhores, importamos às vezes até da Índia, da África do Sul, ferro e silício. Nós temos ferro e temos silício em Angola. E o senhor disse que precisa de 20 milhões. Vamos acertar o seguinte: próxima semana, procure-me em Angola,
vamos preparar uma apresentação sua. E os senhores do banco já estão aqui, eu vi a PCE do Atlântico, o administrador do Atlântico, a IPEX, outros bancos estão aqui. Portanto, vamos organizar uma sessão para os jovens nos apresentar o seu projeto, né? Outros interessados, que queiram, porque também não é para ficar sozinho, né? Se houver aqui outros interessados, fala já com eles. Põe outros parceiros no projeto. E o que é 20 bilhões para o Banco Atlântico? Qual era outro banco que estava aqui? Estão ali. Millennium. Bom, muito obrigado. FA. Portanto, muito bem. Quando sairmos lá fora, vou te dar o meu número, se não tem ainda, e vamos preparar essa sessão da apresentação do seu projeto. Mas, por favor, projeto robusto. Os indicadores, microindicadores, aí, todos aí bem claro, TIR, VLA, EBITDA, período de retorno, tudo. Os bancários vão querer olhar para isso. Porque o mercado tem. E quando nós tivermos produção de ferro-silício em Angola, na qualidade e na quantidade necessária, vamos proibir a importação. Aliás, ninguém mais vai importar também. Ninguém vai importar porque tem lá. Agora, tem que ter bom preço e qualidade. Nem sempre é bom proibir, mas é as ações que depois dão o destino. Condicionam. Exatamente. Senhor Ministro, muito obrigado por partilhar conosco a sua experiência e a sua essência de liderança que combina rigor e conhecimento técnico com visão estratégica. Um bem-aja e muito obrigado.